Tava com saudade de vocês, faz, não sei, quase fui excomulgado da igreja esses dias. Passei um mês, quase um mês fora aí. Mas graças a Deus que o Senhor sempre fiel. Eu trago o abraço das igrejas Passo Fundo, em Passo Fundo, em Bento Gonçalves, lá em Gravataí, Porto Alegre. Tive em diferentes lugares dando aula essas semanas, por isso eu estava ausente aqui. Mas enfim, um tempo precioso, a igreja do Senhor continua. E onde eu vou, tu vai comigo, tu sabia, né? Porque eu chego lá, eu digo, aliança em Cristo. E o pessoal fica assim todo. Não sou fraco, não. Meu irmão, quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém pela primeira vez? Oh, glória, Deus te abençoe, meu querido, meus queridos. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Não é sempre, mas hoje é um dia maravilhoso. E a gente, como igreja, a gente está... Não é hoje, seria o fim de semana que vem, a Páscoa, né? Agora, sejamos bem sinceros, quero que tu seja bem sincero comigo. Se eu falo para ti, Páscoa, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? De verdade, de verdade. Eu sei que os crentes aqui vão dizer, não, pastor, é Jesus Cristo e Ele crucificado, morreu na cruz por mim. Isso seria o ideal. Mas quantos, quando eu falei Páscoa, lembrou de um coelhinho? Eu sabia. Ovinho, um ovo, chocolate, já pensaram nisso, não? Queridos, eu conto sempre uma história que eu estava lá no Iapoque. Eu tenho pouco tempo hoje, porque tenho muitas coisas ainda, mas eu estava no Iapoque, num congresso de jovens, e eu fiz a mesma pergunta. E era tudo liderança de jovens das igrejas, de diferentes denominações. E os irmãos todos, pastor, ovo, chocolate, coelhinho. E tu sabe que eu fiquei triste. Foi aquele... para romper o gelo, né? Mas eu fiquei triste porque estavam falando de toda a congregação, de toda a liderança jovem da igreja. E praticamente eram só líderes. E praticamente todos me falaram sobre o ovo, o chocolate e o coelho. E a partir daquele momento Deus me falou fortemente sobre sermos cristocêntricos. Que eu precisava ser mais cristocêntrico nas minhas aulas, enfim, nas minhas pregações. E durante alguns anos eu fui bem cristocêntrico com isso. Mas eu estava pensando um pouquinho como o inimigo ele trata de se introduzir na igreja de uma forma muito sutil. Não sei se é sutil, bem sutil. E a gente começa de repente com coisas muito rápidas, muito fácil. A gente começa a se confundimos um pouquinho sobre aquelas coisas que são essenciais para nossas vidas. E se a gente começa a pensar um pouquinho qual é a ideologia, o pensamento, essa ideia que nós temos hoje da Páscoa, do ovinho e do coelhinho, a gente tem que ser, eu vou bem rápido, bem conciso com isso. A gente tem que se projetar lá atrás, no tempo dos nórdicos, onde eles adoravam uma deusa. Deixa eu ver se eu encontro o nome da deusa aqui. Ostara, era a deusa da primavera. E a deusa da primavera, ela estava com a parte de cima toda nua, assim, embaixo cheio de flores, e um monte de coelhinhos que simbolizavam a fertilidade. Então essa era uma deusa que se adorava, de uma forma, enfim, com muita fertilidade, com muitas orgias e com muitas imoralidade. E depois aquilo começou a invadir de uma forma muito, muito grande a sociedade, ao ponto que depois começou a se emplacar. Eu estava lendo um comentarista bíblico outro dia, e ele estava falando que o tema da Páscoa, desse do chocolate e do coelhinho, é como se fosse um edredom feito de vários pedaços, com vários retalhos.
Então, para a gente entender o total, o completo disso, a gente pode se perder na história, porque são vários pedacinhos. Nós temos a Ostera, essa deusa da fertilidade, e depois se mistura essa crença com a crença do ovo cósmico. O ovo cósmico era como o ovo, quando se rompe o ovo assim, a clara, a chama, e a clara significa todo o cosmo, tá? E aí vem uma crença chinesa do Xinjiang, e aí começam a... Xinjiang, né? Hã? Isso, como é? Tá, em espanhol é Xinjiang. E como vocês são meio políglotas, é bom. E aí começa essa crença do cosmo, do universo. E aí se mistura a deusa da fertilidade, da primavera, com o universo. Então o que eles estavam querendo adorar naquele momento era adorar o universo, sendo um universo fértil. Nossa! Em 1820, por aí, um cara muito inteligente, ele começa a trazer, a fazer o ovinho. Na Suíça começa, e depois começam a fazer ovinhos de chocolate, ovinhos enormes. Eu estou parafraseando um pouquinho a história, porque a história é comprida. Mas para a gente entender que essa parte comercial não tem nada com espiritualidade igual. Mas surge isso lá atrás. Mas antes que isso, nós temos a história da nossa Páscoa. Uma coisa que eu estava ensinando essa semana, meu irmão. Tu sabe que Satanás, o diabo, ele não é criativo. Ele é imitador. E a gente precisa identificar as estratégias dele, as estratégias que traz confusão na nossa vida, para nos deixar vulneráveis diante das estratégias dele. Então a gente começa a viver coisas. Eu não estou dizendo que tu não coma ovo de Páscoa, não coma chocolate. Come chocolate, traz uns para mim também. Tem que ser 60% de cacau, porque não posso comer com muito. Mas enfim, isso... não estou dizendo que tu não coma, não é isso. O que eu estou querendo te dizer, que a gente possa entender que tem muitas crenças mundanas e profanas que têm entrado na nossa igreja. E tem muita gente que, lamentavelmente, dentro da nossa igreja, a gente não olhamos para Cristo nessa data, e a gente começa a fazer festas que são mundanas, e a gente começa a viver aquilo como algo normal, e não é normal. Esse estilo de adoração se propagou depois durante todo o mundo. O cristianismo depois ele pega e começa a adoptar isso, como a fertilidade da igreja, que era do coelho, e o ovo do universo. E lá atrás começou a se adotar coisas e coisas que iam contra aquilo que eram os princípios e valores do Senhor Jesus. E a gente começa a se acostumar com essas coisas. Depois, na antiguidade, os patriarcas lá atrás, eles começaram a duvidar das datas, dos acontecimentos, e foi uma confusão tremenda, historicamente, com respeito à Páscoa. E se hoje eu te pergunto sobre Páscoa, muitos de nós podemos ter vários significados, sinônimos, e a gente até se perde no meio de tudo isso. Mas temos um relato bíblico maravilhoso, que eu quero que a gente foque. Isso é o que o mundo diz. Isso é o que o mundo tratou de imitar sobre a Páscoa, para nos confundir, nos deixar sem entendimento. Porque quando a gente fica sem entendimento, a gente adora sem entendimento, a gente faz muitas coisas sem entendimento, e a gente entra numa festa que é comercial, é marketing. E a gente entra nessa festa, vivemos essa festa, e te pergunto Páscoa e chocolate e coelhinho. Mas em Êxodo capítulo 12, versículo 1, eu agora gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias. Aqui nós temos a origem da nossa Páscoa. Eu quero falar um pouquinho sobre o que diz o Antigo Testamento e depois o que Paulo nos fala sobre o Novo Testamento. Vai ser algo muito resumido. Em outra oportunidade a gente pode desplajar, avançar mais com isso. Capítulo 12, versículo 2 diz:
Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês de todo o ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas a família, se for pequena, para um cordeiro o chefe de família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Versículo 5. E o cordeiro será sem defeito. Diz: macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Você guardará o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntando-se na congregação de Israel, e o matará o crepúsculo da tarde. E parará um pouco de sangue e pegará um pouco de sangue e passará nas 2 ombreiras da viga superior da porta da casa onde vocês estão. Meu irmão, isso é a história que a gente entende e conhece. Presta atenção, aqui temos uma primeira cristofania, a presença de Jesus no Antigo Testamento. Aqui quando o cordeiro, uma das primeiras, outra aparece lá com Abraão, tá? Quando ele tem que deixar o cordeiro, ou seja, deixar seu filho pelo cordeiro, tá? Agora temos outra aqui, aonde o sangue derramado daquele cordeiro vai ser aquele que vai salvar os primogênitos. A gente já conhece toda essa história. Depois daquelas 9 pragas lá, onde o faraó não quis nem atender, não quis nem dar importância sobre aquelas pragas, agora chegou essa 10ª praga, que era a praga onde Deus manda e direciona Moisés para toda a família se reunir, matar aquele cordeiro ou um cabrito, derramar o sangue e colocar um umbral. Porque Páscoa significa que passa por cima. A palavra Páscoa passou por cima, ou passou por em cima. Naquela noite aconteceu o quê? A libertação do povo de Israel. Naquela noite ia acontecer que o sangue daquele cordeiro ia cobrir, guardar, proteger a família de aquele espírito de morte que tinha sido derramado sobre aquele lugar. Morrem todos os primogênitos dos faraós, e a gente já conhece essa história. Mas onde eu quero chegar é que o sangue desse cordeiro, ele começou a trazer, a partir daquele momento, libertação. Começou a guardar, a trazer vida sobre o povo de Deus. Foi naquele momento que começa tudo isso, e aí a gente começa em Israel a se celebrar essa festa de Páscoa. Foi aí onde é a origem da nossa Páscoa, onde o povo foi guardado ou protegido pelo sangue, e passou por cima toda a maldade e tudo aquilo que vinha de Satanás, o inimigo, sobre aquele povo passou por cima. Não tinha autoridade sobre o povo de Israel. Aquele povo que estava debaixo do umbral, onde a sangue estava no umbral, eles não tinham nenhuma autoridade, porque o sangue do cordeiro foi derramado sobre aquele povo. Aqui começa essa história maravilhosa, onde a gente precisa entender essa cristofania que foi declarada sobre o povo judeu. E aí começam as histórias falando um pouquinho sobre: não, mas eu não sou judeu, eu sou gentil. Tem alguma promessa para mim com respeito a ser gentil? Não tem nenhuma promessa de Páscoa, de festa de Páscoa para nós como gentis. Não temos nenhuma promessa, biblicamente falando, não temos nenhuma promessa de Páscoa, de celebrar as Páscoa no Antigo Testamento. Só que depois nós temos lá no Novo Testamento Paulo, um homem conhecido, conhecedor das Escrituras, conhecedor da história judaica, conhecedor da lei. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, me acompanha ali. Ele traz uma referência e um entendimento para que nós possamos começar a viver algo novo com Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo nos traz um entendimento. Nós como gentios, nós não temos nenhuma promessa de fazer festa pascal, da Páscoa. Agora Paulo no capítulo 5, versículo
a partir do versículo 6, 1 Coríntios 5, 7b, a partir do 7b, diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, está falando do Velho Testamento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Agora Paulo está dizendo assim: tu conhece toda aquela história do Antigo Testamento? Fantástico, foi muito bom, foi maravilhoso. A gente viu a libertação lá, nós vimos o sangue do Cordeiro que ele nos livrou daquela praga, e não, a partir daquele momento nós fomos livres. E como a gente sempre fala aqui, a Bíblia, ela nos conduz, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, vai nos conduzir a Jesus e a Ele crucificado, para que a gente possa entender que através do sangue de Jesus nós somos livres. Quer dizer que a partir daquele momento, Paulo agora está dando um entendimento para esse povo no Novo Testamento, dizendo, está dando entendimento, meu querido, deixa eu te dizer, tu não é mais escravo, igual que foi há 400 e tantos anos atrás. Tu tem que entender, e tu tem que entender a autoridade que Deus te dá, para que tu consigas viver, e o véu se rasgou, e agora nós temos um livre acesso a estar na glória e na presença de Deus. Agora não temos mais que sacrificar um cordeirinho, um cardeirinho. Não precisamos sacrificar cordeiro, porque Jesus na cruz, ele já pagou o preço por mim, ele já pagou o preço por ti. E agora Paulo está trazendo esse entendimento, porque muitos de nós conhecemos histórias. Muitos dos que estamos aqui conhecemos histórias, e temos conhecimento de histórias. Mas Paulo, a partir desse momento, ele diz: deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é teu Cordeiro Pascal, e Jesus morreu na cruz por ti. E agora a gente não vive mais pelo velho fermento, que era o Antigo Testamento, as antigas leis. Agora a gente vive com um novo fermento, aquele fermento da verdade, aquele fermento que realmente fez a diferença, aquilo que morreu na cruz por mim, e hoje eu posso viver uma nova vida. Queridos, o mundo trata de nos distrair com coelhinhos e ovinhos. O inimigo trata de nos distrair para a gente perder o foco daquilo que realmente faz a diferença na minha vida. E é Jesus na cruz, e Ele crucificado morreu na cruz por mim. Só que, como a gente já viu aqui, Ele ressuscitou. Uma das grandes estratégias de Satanás, o diabo, que é o engano, uma mentira disfarçada de verdade. Tu começas a acreditar naquilo como se fosse verdade. Outra definição de engano é uma mentira distorcida, uma verdade distorcida, desculpa. Ele começa a distorcer a verdade para que tu comeces a ficar confuso como, será que sim? Será que não? Pode ser. E quando a gente fica confuso, quando a gente fica vulnerável, nós ficamos vulneráveis diante das estratégias do inimigo. Meu irmão, Jesus morreu por ti. Ele derramou seu sangue por ti. Ele perdoou teus pecados. Ele te fez livre. E isso é uma coisa que a gente precisa viver. Tem que ser vida na nossa vida, meu irmão. É algo que a gente tem que permanecer nisso para sempre, porque isso é o legado, por ser assim, que Jesus nos deixa na cruz. Eu morri por amor a ti. Então tu já não tem nada, não está devendo nada. Eu falava outro dia na sala de aula que muitas vezes a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue viver o Evangelho de Jesus Cristo. É como que a gente está pagando uma dívida permanentemente. A falta de perdão é tu pagar uma dívida permanentemente. É como que tu vai comprar um celular e compra em 3 parcelas, e depois que tu pagou a terceira parcela, tu chega para a 4ª parcela e diz: aqui ó, eu vim pagar a minha 4ª parcela. Não, mas tu quer outro celular? Não, eu vim pagar de novo. Aí tu volta no mês seguinte, tu diz: aqui está a 5ª parcela, eu vim pagar de novo. E o homem diz: mas tu quer outro celular? Eu te dou outro celular. Não, eu preciso pagar meu celular, e depois tu volta de novo para pagar outra parcela. É ilógico isso ou não? É
É ilógico. Não tem lógica. E o evangelho de Jesus também é desse jeito. Jesus na cruz, Ele morreu, ressuscitou. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele trouxe vida, Ele trouxe libertação, Ele trouxe perdão, para que a gente possa ter uma nova oportunidade, para que a gente possa viver novamente a liberdade com que Ele nos fez livre. E a gente continua querendo pagar e pagar e pagar a parcela de algo que já foi pago. É algo ilógico. Sabe por quê? Porque estamos enganados, estamos perdidos, sem ter um entendimento da cruz e do poder da cruz. Presta atenção que Efésios diz que o cordeiro não podia ter defeito. Jesus veio em Pedro, fala, ele era sem pecado. Ele cumpre todos os requisitos. Tu não tem que fazer nada além daquilo que Jesus já fez, meu irmão. Tem pessoas querendo fazer coisas além daquilo que Jesus já fez. Tu não tem como fazer nada. Tu não tem como fazer nada para que Deus te ame, para que Deus te perdoe. Tu não tem que fazer nada, porque já foi feito na cruz. Tem pessoas que acreditam que quanto mais fazem para Deus, mais Deus ama. Não, esquece disso. Deus não te ama pelo que tu faz, Deus te ama pelo que tu é. E tu é filho de Deus. E Ele já morreu na cruz por ti, meu irmão. Não permitas que o inimigo, que um reino derrotado te confunda, sem tu entender o porquê Jesus morreu na cruz por ti. Tem pessoas na igreja que não tem, eu sei que aqui não, em outros lugares, lá no meu país, que estão perdidos, não sabem por que Jesus morreu na cruz. Diz que nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado. Êxodo capítulo 12, versículo 4. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Presta atenção à soberania de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Deus não se perde. Se tu acha que Deus se perdeu em algum momento, Deus não se perde. Diz que o cordeiro deveria ser sacrificado. Jesus foi sacrificado. Ele morreu no madeiro. Humilhado, Ele se humilhou. Eu estava falando outro dia, diante dos olhos humanos, a crucifixão de Jesus foi um fracasso. Diante dos olhos dos homens, o nosso Salvador, Ele morre num madeiro, que nem um assassino. Ele morre humilhado no madeiro. Diante dos olhos dos homens, foi um fiasco Jesus. É por isso que tem tanta gente que não consegue entender e compreender a obra redentora de Jesus na cruz. Porque no ambiente espiritual, Jesus foi o maior êxito, sucesso. O maior sucesso que aconteceu foi Jesus morrer na cruz. Quando Ele se derrama, quando Ele se entrega na cruz, meu irmão, Ele abre assim, abre uma porta infinita de perdão, de amor. Abre assim uma possibilidade de que tu e eu possamos ser livres. Ele abriu a possibilidade de que nós possamos ter, sabe o que? Uma nova oportunidade. E por quê? Porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados e transgressões. Mas ali na cruz, Ele nos redimiu. E essa palavra redimir tem uma conotação de escravidão, sabia, né? O escravo, quando ele estava escravo, quando o dono redimia ele, ou alguém pagava o preço, e ele estava sendo redimido, não tinha mais dívida, não tinha mais nada de que fazer, ele já estava livre, e ele tinha autoridade para viver do jeito que ele queria. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, Ele nos redime. E tu não tem mais nada que fazer a não ser simplesmente obedecer e adorar.
Tu não tem mais nada por que fazer, porque Ele já fez na cruz. Ele já derramou o seu sangue na cruz. Ele já te trouxe liberdade. Ele trouxe uma nova oportunidade de vida. João Batista diz: esse aqui é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Meu irmão, quantos dos que estão aqui se sentem pecadores? Ou que Deus não perdoa os seus pecados? Quantos dos que estão aqui ainda se sentem condenados? Quantos dos que estão aqui se sentem culpados? Quantos dos que estão aqui não acreditam muito no perdão de Deus? A igreja de Cristo está assim, de pessoas que não conseguem entender o perdão. Pessoas que estão querendo desistir da vida por não entender os benefícios que a cruz nos trouxe. Porque a cruz nos trouxe liberdade do velho homem. Eu não tenho nada que pagar. Já fui livre, já sou livre. E tem pessoas ainda se condenando e se condenando e se condenando porque não conseguem entender essa graça imerecida que Jesus derramou na cruz por nós. Pessoas que estão se culpando permanentemente pelo engano do inimigo, por não entender a cruz, por não entender a obra de Jesus. Pessoas não conseguem se perdoar, e ao não se conseguir se perdoar, entram em amargura, em incredulidade. Pessoas que vivem amarguradas, sem se projetar, sem projetar a sua vida para as coisas novas, porque eles morreram, eles estão morrendo por dentro, por não se perdoar e por não perdoar, porque não entenderam que na cruz Jesus liberou o perdão de pecados. Pessoas que estão vivendo cegos, sem entendimento das coisas que Jesus tem feito para eles. Meu irmão, tem muita gente na igreja, lá no Uruguai, na minha terra, que estão na igreja sem entendimento, não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem derramado sobre sua vida, não conseguem viver a liberdade de Cristo, não conseguem viver o amor de Cristo, porque continuam se condenando e vivem condenados, estão cegos. O inimigo cegou eles ao ponto que agora não conseguem desfrutar, nem se projetar, nem, não têm a capacidade de continuar sonhando com Deus, porque estão limitados por não entender a obra redentora de Jesus na cruz. Queridos, e fundamentalmente, Jesus te libertou da morte. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aquele que crê em mim, aunque morra, ele viverá. Na cruz, Jesus nos entregou a vida eterna. Foi na cruz que Ele nos entregou a vida eterna, nos perdoou, nos trouxe liberdade. Foi na cruz que Ele pagou o preço por mim. Foi na cruz que me abriu os olhos para eu poder entender o projeto dele na minha vida. E na cruz Ele libera a vida eterna. Meu irmão, nós teríamos que estar adorando a Deus, teríamos que estar glorificando a Deus por tudo que Ele fez. E tem pessoas que eu sei que o seu dia a dia tem sido amargura, tristeza, dor, depressão, angústias. Pessoas que pensam em momentos e ocasiões: para que eu estou aqui? Qual é a minha assistência de vida? Eu não quero sofrer mais. Eu já escutei pessoas assim: não quero sofrer mais, pastor. Eu não sei para que estou vivendo aqui. Sabe por que a gente não consegue entender a cruz? A gente não consegue entender quem é o nosso Cordeiro Pascal. Estamos tão confusos com tantas coisas que a gente esquece aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida. Eu quero te convidar a tu ficar de pé, por favor.